Ale, ontem o Cruzeiro perdeu pro Criciúma por 1-0 e o Fernando Seabra foi muito criticado pela escolha inicial, colocou o Palácio para jogar. O Palácio foi titular em um jogo no ano, primeiro da temporada, e nunca mais foi visto. E pelo andamento do jogo, pelas alterações, pelas mudanças. Por exemplo, o Arthur Gomes foi bastante elogiado por todo mundo ontem na transmissão. Ele foi um dos substituídos no segundo tempo. Enfim, o quanto é culpa do Seabra essa situação de um Cruzeiro que tem muita dificuldade para vencer fora de casa, e o quanto não é culpa dele, Ale? Eu sempre dou, no caso do Cruzeiro, você tem que relevar bastante, porque eu acho que esse elenco como um todo é bem limitado, né? É bem limitado e para ser bem sincero, eu não acho que é um resultado anormal perder fora de casa pro Criciúma, não, viu? Se você pegar inclusive os últimos 6 jogos do Criciúma, só uma derrota. É o time que empatou com o Internacional, que ganhou do Botafogo, sabe? Que empatou com o Bahia, que tá fazendo essa boa campanha. Uma derrota que foi aquela pro São Paulo, ainda por 2-1 nos últimos 6 jogos. Agora, o Seabra podia colaborar, né? E olha que eu sou um cara que eu tenho elogiado muito o trabalho dele. Acho que colocar esse Cruzeiro de agora, né? Na 8ª colocação é um feito. O time tem uma campanha superior, Cirilo, até o Cruzeiro do ano passado no turno, que tinha em 13 rodadas, era o 12º com 18 pontos. Nesse momento o Cruzeiro é o 8º com 20 e tem um jogo a menos que muitas equipes. Então é uma campanha, eu acho que acima da expectativa, mas realmente não tem nenhuma justificativa para você colocar o Palácio como titular, depois demorar para tirar o Arthur Gomes e não tirar o Veron. Eu acho que são coisas que são decisões que eu acho que pouca gente faria, né? E ele fez essas apostas que deram errado, e aí ele tem que assumir a responsabilidade, não tem jeito. Simões, como você percebe as críticas ao Fernando Seabra e o que é dele, o que não é dele nesse momento de um Cruzeiro que ganha muito em casa, ganha de todo mundo e ganhou um jogo só fora, Simões? Ô Cirilo, a questão das finalizações, ela pro Cruzeiro, isso é um grande problema, né? Desde o ano passado. O que eu vejo no Seabra é que talvez pela juventude dele, tá? Ele, não sei se insegurança porque de toda forma, né, Ale, no ambiente do futebol, quando muda o dono, e aí começa aquela história, e teve jornalista bancando que o Cuca vinha pro Cruzeiro, né? O Cuca sai do Atlético do Paraná, o Cuca vai pro Cruzeiro. Isso é impossível não atingir a Toca da Raposa 2. Por mais que desminta, que fala que é mentira, e eu acredito no que o Alexandre Matos fala e no Pedrinho, mas de toda forma, isso entra no ambiente. Isso cria insegurança, isso cria um cenário que não é o ideal. E aí a impressão que eu tenho é muito de que Lucas Silva e Ramiro é muito para poder pegar as lideranças, sabe? Eu, na minha maneira de ver, eu acho que o Marlon tá fazendo falta ao sistema defensivo do Cruzeiro. Eu acho que o Marlon dá uma experiência e uma segurança, que o Kaique tem potencial até para superar o Marlon na carreira, mas ainda é muito jovem. Você acha que foi um negócio meio assim, o Kaique, você vai jogar aqui, você mereceu, você vai ter sequência, você fez um jogo bom, e Marlon, espera um pouquinho, porque o Marlon prejudicou o Cruzeiro em 2 jogos, mas ele é mais jogador que o Kaique, né? Hoje sim. Eu acho que principalmente para a composição do sistema defensivo do Cruzeiro. Não sei se o Ale concorda comigo, concordo. Mas eu acho que o Marlon dá mais resguardo ali no sistema defensivo e até no sistema de criação, né? Até no sistema de criação. E outra coisa, Cirilo, que eu não consigo entender é justamente isso, cara, porque assim, o Cruzeiro ontem tinha no banco o Vitinho, tinha o Vital, tinha o Felipe Machado, tinha o Japa, sabe? O Gabriel Veron, o Seabra recuperou e já jogou ele às feras de novo. Por quê? Pela sequência. Ninguém aguenta, ninguém suporta. O pessoal pode achar que não é tranquilo. O Cruzeiro jogou domingo no Rio de Janeiro, ficou segunda no Rio, terça já é véspera do jogo, segunda é o dia seguinte, terça é véspera. Por que não faz um rodízio? Sabe? Por que não faz um rodízio? Por que o Robert não pode ter oportunidade? Não é... Gente, é o que tem. O Felipe Machado, vai entregar menos do que o Ramiro, o Lucas Silva estão entregando? Pelo menos pode dar um pouco mais de gás ao time, sabe? Eu acho que é isso. E no segundo tempo, ontem, ele começou a mexer no time, muito até porque o Cruzeiro cansou. E isso é normal, é natural da sequência, tá? Agora, com relação ao Palácios, eu acho que foi trauma.
a escolha do Palácios. Por quê? Do jogo contra o Atlético do Paraná, o Cruzeiro perdeu todas as jogadas aéreas, mas o Atlético do Paraná não conseguiu fazer gol, e perdeu pro Flamengo num gol de jogada aérea. E o campo do Criciúma, o Criciúma utiliza muito de jogada aérea. Eu acho que ele botou o Palácio, que o Palácio, joga de zagueiro. Eu acho que ele até fala disso na coletiva, né? A questão de estatura. O Cruzeiro, além de tudo, é um time baixo. E isso no futebol atual, a gente só precisa dizer outra coisa, né, Cirilo? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro em que? Na jogada aérea. Sim. Como é que nasceu a jogada? Como é que começou a vitória do Flamengo ontem? Pois é. Não foi de cabeça, mas foi no quê? Sim. Na jogada aérea. Pois é. Ô Ale, não tem João Marcelo fim de semana, hein? Nossa senhora. Vai Neres de novo ou bota o Vidalba? Não, eu iria de Neres, né? O João Marcelo pra mim é o zagueiro mais seguro, né? Mais regular que tem o Cruzeiro, e temo muito, né? Porque o torcedor sofreu demais, né? Com essa dupla de zaga, né? Neres e Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo menos, mas também pelas expulsões, né? Porque tomava muito cartão naquele momento. Então, realmente dá um calafrio, né? Mas de qualquer forma, qualquer time está sujeito a perder jogadores importantes, com o Cruzeiro não é diferente. Vamos ver o que vai acontecer no jogo do Corinthians hoje, mas evidentemente que nessas circunstâncias, com o atual elenco do Corinthians, com esse desempenho como mandante, o Cruzeiro não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória contra um time que hoje está lutando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Mas sem dúvida que o João Marcelo vai fazer muita falta. É o cenário que se desenha aí pro fim de semana, Cruzeiro e Corinthians. Hoje, a observar, o Corinthians contra o Vitória às 8 horas. 8 horas também tem Fluminense Internacional. Mais cedo, 2 jogos às 7 para a conclusão da rodada, Grêmio e Palmeiras, e também Bahia e Juventude. Ô Simões, quanto à situação do Atlético, parece uma concordância de que esse Atlético precisa melhorar defensivamente. Inclusive o próprio Gabriel Milito falou isso em entrevista coletiva. No fim de semana, jogo fora de casa, justamente contra a equipe do Botafogo, que é no momento vice-líder do Campeonato Brasileiro. Pode perder o posto aí pro Palmeiras, que joga hoje fora de casa contra o Grêmio. Caso o Palmeiras vença o jogo, ele retoma o seu posicionamento de vice-líder. O que é possível fazer de diferente no comparativo com o que o Gabriel Milito vem fazendo e que deu a esse Atlético uma diferença grande aí no comparativo com seus adversários das primeiras posições? Ô Cirilo, a primeira coisa é o seguinte, né? O estrategista só é estrategista quando a estratégia dá certo, sabe? Eu acho que em alguns momentos o Milito complica demais as coisas. E eu acho que isso reflete nessa deficiência defensiva que o Galo tem, sabe? Eu acho que assim, a ausência de jogadores, isso aí é uma realidade, a gente sabe disso, tá? A gente sabe disso, mas você não pode começar um jogo contra um adversário tão forte, tão desarrumado como o Galo começou diante do Flamengo. Porque o que acontece é que você correr atrás é sempre muito difícil, é sempre muito complicado, sabe? E é isso que tá acontecendo. O Atlético já começou desarrumado contra o Palmeiras, saiu perdendo. O Atlético começou desarrumado contra o Flamengo, saiu perdendo. O que eu penso do Milito é de que ele precisa arrumar uma maneira de acertar o sistema defensivo do Atlético. Eu acho que esse é o ponto principal, é a grande tarefa de casa dele. E não adianta, quando os jogadores chegarem, a questão não é muito de peças. A impressão que eu tenho, não sei se é a mesma do Alê, a impressão que eu tenho, Alê, é que às vezes, tá? Tem gente que não tá entendendo o que tem que fazer, o que é. A impressão que eu tenho, porque há momentos em que tá tão bagunçado, tá tão fácil pro adversário, que a impressão que tem é essa, de que, sabe, o jogador não entende muito o que a coisa é. Com certeza. Você tem essa percepção também? Eu não tenho a percepção, eu tenho essa convicção. E aí conversando não com jogadores do Atlético só, mas com vários jogadores que eu tenho relação que menos é mais. Se você pegar o Flamengo, que é o elenco, acho que mais recheado de bons jogadores da América do Sul, ele pegou um zagueiro e colocou de volante para dar uma sustentação. O Milito, que estava com dificuldades e o time está passando por um momento mais delicado, ele pega o volante dele, o volantão dele, põe de zagueiro, né? Você vê o que o Tite fala na coletiva, que sabia como ele pega 2 pontas rápido e coloca entre o zagueiro do lado e o ala. E você pode ver como saem os gols.
É Bruno Henrique de um lado, é o Wesley e o Luiz Araújo do outro, fica ali entre o Fux e o Scarpa, fica ali entre o Rômulo e o Cadu. Poxa, não é tão difícil, né? Mas o que eu penso, eu já falei sobre isso, de treinadores jovens, muito jovens assim, que querem se firmar, seja estrangeiro ou brasileiro, não interessa, é que eles têm que ter a assinatura deles. É o carimbo, né? Carimbo deles. E agora então que tá sofrendo muitas críticas, ontem foram muitas na coletiva, ele quer provar por A mais B que essas coisas dão certo. E a gente tá vendo que não dá. Mas eu acho que ontem foi um passo já dele chegar na coletiva e dizer que a facilidade com que o Atlético tá tomando o gol, e realmente uma facilidade, parece um time sub-20 contra um time profissional, né? Ontem, contra esse Flamengo, por exemplo. Ontem saiu muito barato. Muito. 4 saiu muito barato. E ele tá dizendo também da dificuldade, do esforço que tem que fazer para fazer um gol. Nesse nível de enfrentamento. Esse é o discurso, né? Vejamos no fim de semana, porque me parece que o Botafogo é igualmente favorito no fim de semana, né? O Botafogo tem uma derrota nos últimos 9 jogos. Né? Então, assim, evidentemente que é uma fase diferente, né? O Botafogo tem menos desfalques, enfim. Mas eu acho que é a hora dele, como disse a colega, dar um passinho para trás, ver o que é melhor para o time, para o Atlético, e não o que ele pensa de ideal, porque senão a coisa pode dar ruim, hein?